dia, boa tarde, boa noite, boa madruga também para quem está estudando na madrugada. Pessoal, hoje nós vamos estudar uma temática ligada à saúde, né? Essa semana o eixo norteador é saúde, então eu escolhi esse tema, condições sanitárias e doenças no Brasil em 1808. Na verdade, a gente vai falar da realidade específica do Rio de Janeiro, vocês vão entender por que já, tá certo? E vão entender também por que 1808. Deixa eu explicar para vocês o motivo de eu ter partido para o Brasil, né? Se vocês estão, quem está aí acompanhando as aulas na plataforma, viu que a última discussão da gente foi sobre Revolução Industrial, não é isso? Então, agora vou tentar trazer o conteúdo para o Brasil, tá certo? Para a gente começar a entender o processo de independência do Brasil. Na verdade, minha grande intenção com essa aula hoje é a gente começar a entender o processo de independência. Eu tive que colocar essa temática relacionada à saúde por causa da exigência, né, dessa semana, do eixo norteador, mas para além da questão das condições sanitárias, eu quero que vocês observem, fiquem atentos para como essa situação que vai acontecer em 1808 vai levar, ou a gente pode entender como um degrau para o nosso processo de independência, tá certo? Observe que eu estou falando do processo, porque não se trata de algo que acontece rapidamente. Nada em história acontece rapidamente, né? Então, a gente fala realmente de um processo histórico de independência do Brasil, beleza? Ficou entendido o meu objetivo? Então, vamos começar a falar sobre condições sanitárias e doenças no Brasil em 1808. Por que 1808? Porque esse foi o ano no qual a corte portuguesa, a família real portuguesa, junto com a sua corte, fugiu para o Brasil. Oxe, professora, como assim? A galera fugiu do nada? Não, fugiu por uma razão. A razão está relacionada ao conteúdo que a gente já estudou, que é a Revolução Francesa, tá? Lembrem-se que após a Revolução Francesa, a gente teve um período chamado período napoleônico, no qual Napoleão se autocoroou imperador e passou a ser o imperador da França. O fato é que o Napoleão começou um processo de expansão do Império Francês, né? Então ele começou a querer conquistar outras regiões. E ele encontrou no Reino Unido, ou Inglaterra, um grande opositor a isso, né? Houve combates, né, com a Inglaterra em relação a isso, até porque lembre-se, qual era o grande medo das outras nações? O grande medo era esse exemplo, né, da queda de um monarca absolutista e da assunção ao poder de um general, de um militar, tá certo? Então, o Napoleão, ele metia medo, né, por si só, nesse sentido do medo que os monarcas tinham do que ele representava, né, da possibilidade de uma retirada deles do poder. E o que foi que o Napoleão fez em relação à Inglaterra para enfraquecê-la, já que ele não conseguiu dominá-la, né? E para dominá-la posteriormente, o que é que a França tenta fazer? A França faz, a partir de 1806, um bloqueio continental. Essa linha azulzinha que você está vendo aqui são os países que aderiram juntamente a Napoleão a esse bloqueio. Então, o bloqueio continental foi basicamente o quê? Foi um decreto, né, feito em 1806 por Napoleão Bonaparte, que tentava o quê? Impedir o acesso a portos dos países submetidos ou aliados ao Império Francês. Então, impedir que navios ingleses aportassem nessas regiões. Qual era a grande intenção disso? A grande intenção disso era quebrar a economia inglesa. Lembrem que a Inglaterra já estava em plena Revolução Industrial, né, na sua primeira fase, era uma grande produtora de bens de consumo e era extremamente importante que ela comercializasse isso. Então, o fato
do bloqueio continental vai, obviamente, ter grandes impactos na economia britânica, tá certo? Certo, professora, beleza, eu não entendi onde é que Portugal entra. Observe que Portugal não adere ao bloqueio continental. Por quê? Porque Portugal tem uma relação muito próxima, uma relação de longa data com a Inglaterra. Uma relação principalmente relacionada a empréstimos. Então, tem uma relação ali de muita dependência em relação à economia britânica. Então, Portugal fica meio entre a cruz e a espada quando o Napoleão Bonaparte exige que ele faça a adesão a esse bloqueio continental. Como Portugal resolve meio que ficar do lado da Inglaterra, qual vai ser a única saída, então, da corte portuguesa? Fugir. Então, em 1807, eles fogem realmente de Portugal e começam uma viagem aí de cerca de 52 dias até a sua colônia, até o Brasil, certo? É importante destacar que a corte portuguesa chega aqui em 1808, né? E só vai embora, né? Grande parte dela em 1821, a família real especificamente dizendo, ok? Como a nossa conversa é sobre saúde, é interessante que a gente dê um destaque aqui à viagem, né? Como foi essa viagem da família real e da sua corte para cá, para o Brasil, tá? Primeira coisa que é importante a gente destacar é o seguinte, os navios portugueses, eles eram navios bastante, vamos dizer assim, não rudimentares, mas já envelhecidos, né? Eles não tinham uma estrutura tão boa. Isso é um ponto. Um outro ponto é que a quantidade de pessoas que veio juntamente da família real foi enorme. Foi algo em torno de 15 mil pessoas, tá? Distribuídas em 19 navios, ok? O que dá aí, se você fizer uma divisão rápida, cerca de aproximadamente entre 780 e 800 pessoas por navio, tá? Então, uma quantidade muito alta de pessoas viajando em condições extremamente insalubres, certo? Então, veja, ratos eram abundantes nessas embarcações e isso, obviamente, aumentava o risco de doenças, né? A alimentação era extremamente precária. Houve situações nas quais até mesmo parte da corte teve que comer comida já com insetos para poder, né, sobreviver. E isso, obviamente, levava a distúrbios, né, intestinais. Bom, se eu tivesse na aula presencial, falaria outra palavra brincando com vocês, mas disenterias, né? Então, isso vai, obviamente, levar a uma situação muito complicada nessa viagem, né? Foram 54 dias de viagem, certo? E para completar a situação, em função, né, de tanta falta de higiene, né? Até porque lembrem, né, que os europeus eles tinham uma noção, inclusive relacionada a banho, como algo bem diferente da nossa já, né? Que a gente teve essa influência indígena da questão de banho, né? Graças a Deus. Eles tinham a noção, inclusive, de que tomar muitos banhos fazia mal, adoecia, né? Então as pessoas tomavam poucos banhos e isso também favorecia condições como a de piolho. Calma, não sintam a cabeça coçando aí em casa. Mas o que foi que aconteceu? Um surto de piolho dentro das embarcações, dentro desses navios. A situação se alastrou de uma maneira tão grande que todas as mulheres, incluindo a princesa Carlota Joaquina, que era a esposa de Dom João, a raspar a cabeça, tá? Então, as mulheres chegaram com a cabeça raspada, né? Provavelmente disfarçaram ali com as perucas, né, que usavam, mas chegaram com a cabeça raspada, tá certo? Então, de que família real portuguesa a gente tá falando? Quem são essas pessoas, né? Então, basicamente, Dona Maria I, Dona Maria era, né, chamada pejorativamente de a louca, a
bastante controvérsia sobre se ela era louca mesmo, ou se ela era somente uma mulher que se impunha, né? E nesse período isso era considerado algo histérico, né? E por isso chamado de louca. Então é algo que é importante a gente aprofundar, né? Ela era casada com Dom Pedro III, que morreu, ela ficou viúva, e o seu filho, Dom João, passou a ser o príncipe regente. Ou seja, isso significa que na falta do rei, quem assumia era o príncipe que herdou, né, o trono. Como Dona Maria ainda era viva, né, era rainha, então ele não era rei, mas ele era o príncipe regente, que estava regendo, no caso, né? Casado com Carlota Joaquina, e teve com ela, dentre os filhos, eu não estou bem lembrada se ele teve mais de 3 filhos com ela, eu acredito que sim, que era comum, né, ter bastante filhos, mas os que mais se destacam, né, ou sobreviveram, porque também as crianças tinham uma expectativa de vida baixa, nós temos Dom Miguel, Dom Pedro I, que foi casado com Dona Leopoldina, né? E a figura que proclamou a independência do Brasil, tá? Então, ó, se liga nesse cara aqui, se liga nessa questão. Dom Pedro I vem para o Brasil ainda criança, né? E vai crescer aqui na colônia, né? Vai crescer aqui, vai acabar estabelecendo uma certa relação, vamos dizer assim, sentimental até, emocional com o local, tá certo? Então, galera, depois de a gente falar aí sobre essa questão da viagem em si, é importante a gente falar também, sim, outra coisa importante relacionada ainda à viagem é que, como havia essa relação muito forte com a Inglaterra, o que foi que aconteceu? Portugal basicamente estabeleceu um acordo, beleza, a gente não fecha, né, não faz essa adesão ao bloqueio continental, mas aí vocês vão precisar fazer algo em troca, e uma das coisas que a Inglaterra faz em troca é escoltar, né, os navios portugueses até o Brasil para que eles não fossem atacados pelas embarcações francesas. Então, cerca de 13 embarcações britânicas fazem essa segurança, né, dos navios brasileiros. Chegando em mares tropicais, em mares brasileiros, antes de atracar no Rio de Janeiro, a família real faz um stop, uma paradinha, aonde? Em Salvador, certo? Então, eles param, né, em Salvador, certo? E o motivo é um motivo que é extremamente importante. Atenção, se você está fazendo anotação, anote. Agora é o momento de você anotar, tá? Se você está fazendo o que eu falei, que é se ligar na questão do processo de independência do Brasil, eu diria a você que esse é o primeiro degrau para a nossa independência. O que é que Dom João faz em Salvador em janeiro de 1808? Ele assina um decreto importantíssimo que fica conhecido como Decreto de Abertura dos Portos às Nações Amigas. Basicamente, essas nações amigas era basicamente a Inglaterra. Mas o que é que ele significa na prática? Ele significa que o Brasil quebra o pacto colonial. Vamos recapitular, ver se vocês lembram do que a gente está falando. Vocês devem lembrar que quando a gente fez aquelas aulas sobre colonização, eu lembro até que eu pedi para vocês fazerem um mapa, né, da América do Norte, Central e do Sul e mostrar ali quais eram os impérios coloniais. Vocês estão lembrados disso. Uma das coisas que definem a relação metrópole-colônia, no caso da gente, quem era metrópole? Portugal, e a gente era colônia, era o pacto colonial, ou exclusivo colonial, que significava o quê? Que a colônia só podia comercializar com a metrópole, no caso da gente, Portugal. Então, galera, observe, esse decreto, ele quebra com uma das coisas que definem o que é ser uma colônia. Então, observe que é como se a gente, aqui no caso do Brasil, começasse a quebrar as correntes coloniais paulatinamente, vagarosamente, certo? Então, esse decreto, de novo, atenção, esse decreto significa, olhando
numa perspectiva de processo histórico de independência do Brasil, ele significa o primeiro degrau para a nossa independência, tá certo? Espero que tenha ficado entendido, porque isso é um negócio aqui, ó, que quando a gente voltar às aulas, eu já vou pegar isso aí como se vocês já tivessem sacado, hein, galera? Porque a gente vai precisar adiantar bastante, né, quando a gente voltar, tá bom? Então, se liguem nisso aí. Primeiro degrau para o processo de independência, tá? Finalmente, a família real chega em terras cariocas. E aí, lembrando, nosso foco, né, também é se ligar nas condições sanitárias do Rio de Janeiro e como isso influenciava a questão de epidemias, endemias, enfim. Quais eram as condições do Rio de Janeiro em 1808, né? Galera, o Rio de Janeiro era, desde 1763, né, capital da colônia. Vocês devem lembrar que antes era Salvador, mas em função do ciclo do ouro houve essa transformação que diz muito sobre o quê? Eu espero que vocês lembrem aí. Diz muito sobre aquela mudança de eixo econômico do Nordeste para o Sul-Sudeste, né? Que é muito importante no nosso processo histórico aqui regional, né? Aqui do Nordeste. Então era uma cidade, a cidade do Rio de Janeiro, de proporções moderadas. Não era uma cidade enorme, era uma cidade colonial. Uma coisa que caracteriza muito as cidades coloniais são ruas estreitas, né? Quem já andou por João Pessoa, naquela parte histórica de João Pessoa, vai observar isso, né? Aquilo ali são resquícios da João Pessoa colonial, né? Aquela parte histórica. E você observa que são ruas estreitas, porque ainda não havia uma preocupação com circulação urbana, com carro, como a gente tem hoje. Então, as ruas eram bastante estreitas. Uma coisa bem interessante sobre o Rio de Janeiro é que o Rio ele tinha muitos pântanos e áreas alagadiças, certo? E isso é algo considerado extremamente negativo para os médicos da época, porque eram áreas nas quais ficavam empoçadas água, né? E a gente sabe que até hoje isso é algo que realmente causa doenças, né? Causa proliferação de mosquito, por exemplo. Outra coisa bem interessante é a própria geografia do Rio de Janeiro, que tinha muitos morros, e isso, para os médicos da época, era algo que dificultava a circulação do ar. E, assim, nesse período, galera, existia uma teoria chamada teoria miasmática. Eu não vou me aprofundar muito sobre isso, mas é só para a nível de vocês saberem do que a galera acreditava na época. Hoje essa teoria miasmática ela é ultrapassada. Hoje a gente aceita e acredita na teoria microbiana, né? Então a gente sabe, graças aos avanços da biologia e da medicina, que as doenças são basicamente transmitidas por micro-organismos, né? Vírus, bactérias e tal. Nesse tempo, a galera ainda não tinha essas noções, então eles acreditavam que a doença era causada por um miasma, que era como se fosse assim, um cheiro, um vento, composto de odores venenosos e cheiros fétidos, né, fedorentos, provenientes de pântanos, de áreas alagadiças, onde a água ficava estagnada, e de matéria orgânica em putrefação e decomposição. Então, era a teoria que os médicos acreditavam na época, que as doenças eram causadas por isso. E no Rio de Janeiro existia várias dessas áreas alagadas e pântanos, o que era piorado por causa desses morros que dificultavam a ventilação. Então, nesse período, o Rio tinha uma condição em relação à higiene e a questões sanitárias que para os médicos da época eram consideradas extremamente negativas, né? É tanto que depois que a corte chegou, a gente vai falar sobre isso mais na frente, mas uma das medidas foi derrubar alguns morros para melhorar a circulação de ar. Isso tem até algum sentido, né, na nossa atualidade, porque a gente sabe que, obviamente, se você acumula lixo e tem áreas alagadas e águas estagnadas sujas, aquilo ali realmente vai atrair, né, doenças, né, diversos tipos de doenças. Mas naquele tempo eles achavam que estava muito ligado ao miasma, a esses ventos, a esses odores. Hoje a gente sabe que tem a ver, na verdade, com os micro-organismos que ficam nessas águas e tudo mais.
Certo? Belezinha? Então foi só para explicar essa questão a vocês. Então, quais eram as condições do Rio de Janeiro em 1808? Já falei um pouquinho sobre a geografia do lugar e como os médicos enxergavam. Mas tinha outras coisas piores, eu diria, que estavam relacionadas ao escoamento de dejetos quando eu falo dejetos, estou falando principalmente, né, urina e fezes, mas também de lixo como um todo. Então, as condições eram muito precárias nesse sentido de escoamento de dejetos, certo? Então, veja só. Havia basicamente 3 formas que a galera se livrava dos dejetos. Acumulavam nos pátios para que as chuvas levassem. Como a gente está falando de uma cidade tropical, né? De um país tropical como o nosso, a gente sabe que tem uns períodos de chuvas bem fortes, né? E a galera esperava essas chuvas para carregarem esses dejetos, certo? Outra forma de se livrar era jogar nas próprias ruas ou valas os dejetos. Na rua mesmo, às vezes, ou outras vezes nas valas, que eram as valas como existe até hoje, né? Nas cidades tem valas que escoam principalmente água, né? Água da chuva, para não ficar empoçado e não causar alagamento. Então, essas valas serviam muito para jogar fora esses dejetos. E outra maneira de se livrar dos dejetos eram a partir do trabalho humano, a partir do trabalho de escravizados, que eram chamados de tigreiros. Esses escravizados, inclusive, eles podiam até mesmo ser escravos de ganho, tá? Espero que vocês lembrem o que isso significa das aulas anteriores. E aí, eu gostaria de lembrar a vocês que a gente está falando de um período da nossa história que o trabalho escravo era extremamente forte e predominava, e o Rio de Janeiro, cara, era sabe, a cara disso, dessa questão do trabalho escravo. Então, basicamente, todo o trabalho que você via a galera fazer era feito por escravizados no Rio de Janeiro, certo? Assim como o dos tigreiros, tá? A imagem tá um pouquinho ruim, mas isso aqui tá ilustrando o trabalho desses escravizados que tinham a péssima tarefa de trazer os barris de urina e fezes das casas, das pessoas obviamente mais abastadas, para serem jogados no mar, certo? Então, o que acontecia era que na casa das pessoas, né, existiam grandes barris nos quais a galera juntava durante o dia fezes e urina, e à noite esses escravizados faziam esse trabalho literalmente sujo, certo? Então, essa figura dos tigreiros faziam esse trabalho também. Outra coisa interessante da gente falar é sobre o escoamento das águas da chuva, né? Havia um grande problema em relação a isso, porque não havia ainda maneiras arquitetônicas de escoar essas águas. Então, essas águas acabavam ficando muitas vezes paradas, né? Por causa da própria geografia do Rio de Janeiro. E como a gente já sabe, essas águas paradas aumentavam a possibilidade e o risco aí, né, de doenças. Certinho? Beleza? Então, galera, ó, eu tô falando isso aqui, eu espero que vocês já estejam montando na cabeça de vocês um cenário que, obviamente, vai ser um cenário muito favorável à proliferação de diversos tipos de doenças, né? Imagina como eram essas ruas cariocas, né? No século XIX, no início do século XIX aí, né? Você, com certeza, a galera, bom, já estava acostumada, né, com fedor, mas principalmente para quem chegava e principalmente para estrangeiros, né, como vai ser o caso da corte, era algo realmente assustador, certo? Finalmente, né, como a gente estava falando, a questão das doenças aí. Que tipo de doenças, né, graçavam essa população. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de doenças endêmicas. O que são doenças endêmicas? São doenças que acabam ficando muito repetitivas em determinada região, certo? Não está muito relacionada à quantidade de casos, como é o caso de hoje que a gente está passando a pandemia, né? Que está relacionado aí à quantidade de pessoas e
a questão do alastramento por países e continentes, né? Que vocês já devem saber essa altura o que significa pandemia, espero. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de doenças endêmicas do Rio, ou seja, doenças que iam e voltavam ali no Rio de Janeiro, né? Elas estavam sempre acontecendo. Então, tem alguns exemplos, como a sarna, hepatite, lombrigas, febres. Coloquei febres aqui, assim, do jeito que eles falavam no tempo, que eles não, como não se sabia ainda o que causava a febre, né? Então, eles chamavam genericamente de febres, né? Mas, dentre essas febres, estava a febre amarela. Posteriormente, né, vai ser descoberto isso, a febre amarela, que era e é ainda, né, transmitida pelo mosquito, mesmo mosquito que transmite a dengue também, né, que é vetor da dengue. A febre amarela já é um exemplo de doença epidêmica. Houve no Rio de Janeiro momentos de epidemias, né, de febre amarela, principalmente a partir de 1840, 1850, tá certo? Eu gostaria de chamar a atenção para uma dessas doenças, que é a hepatite, né, que tem vários tipos, né, A, B, C, e uma das formas de transmissão da hepatite é a água ou alimentos contaminados pelo vírus. Então, eu não preciso, né, forçar tanta barra para vocês entenderem isso. Só basta a gente lembrar como era a condição aí da questão das águas, né? Então, veja, aí você poderia até falar assim, professora, mas a senhora não falou pra gente sobre a questão de como conseguiam água. Era difícil, principalmente nesse período que a gente tá falando antes da chegada da família real, né? E durante os primeiros momentos, você tem um aumento populacional absurdo, né? Imagina, no Rio de Janeiro, quando a família real chegou, tinha cerca de 60 mil pessoas. Aí você adiciona, assim, do dia para a noite, mais 15 mil, né? Então, você vai ter um aumento de diversos tipos de necessidade, inclusive em relação à água. Então, o acesso à água potável, às vezes, não era possível. Então, é um tipo de quadro, né, que aumenta a possibilidade de diversos tipos de doenças, entre elas a própria hepatite. Tá certo? Belezinha? E como eu estava falando agora dessa questão do acesso à água, né? Vou só chamar a atenção para essa imagem aqui, que mostra o cotidiano de escravizados, né? Indo nos chafarizes, que era uma forma de distribuição de água, né? Indo para os chafarizes pegar água limpa, né? Então era essa basicamente a forma. Só que muitas vezes esses chafarizes não davam conta da população, né? Da quantidade de pessoas, certo? Ok. Obviamente que quando a corte chega, ela causa um impacto e é impactada. Causa um impacto por causa do número de pessoas que chegam, mas também é impactada pelo monte de problema sanitário que começa a observar ali naquela cidade. E, detalhe, que era a capital da colônia e passava agora a ser a moradia da família real. Então, vejam o status, né? Vai lá para cima do Rio de Janeiro. Então, assim que a corte chega, eu gostaria de destacar para vocês que acontece um problema relacionado a moradias. Por quê? Porque, veja, são 15 mil pessoas a mais, claro que grande parte dela vai viver juntamente da família real, né? Em alguns dos palácios que vão ser construídos, né? Também posteriormente no Rio de Janeiro, mas grande parte dessas pessoas vão precisar de moradia. O que é que vai acontecer? Vai acontecer uma desapropriação das residências das pessoas, né? Então, o brasileiro sempre foi bem-humorado, né? As casas que eram desapropriadas, os funcionários reais colocavam assim na frente, PR, propriedade real. E aí os moradores, né, começaram a apelidar esse PR de ponha-se na rua, né?
começaram a fazer um novo significado para a sigla, né? Que na verdade era propriedade real. Então, quando se colocava esse PR na porta da sua casa, significava que você tinha que pegar o beco, sair para dar lugar a algum membro da corte, né? Veja que é algo extremamente absurdo, né? E injusto. E muitas vezes nem indenização a pessoa recebia por isso, certo? Então, só para a gente se ligar em aí um dos impactos que a chegada da corte causa na prática e na vida das pessoas no Rio de Janeiro. É interessante observar que quando eles chegam é muito festivo, né? Tá chegando a corte, mas essa relação de amor não dura muito tempo não, porque você vai ter, além disso, você vai ter a questão do aumento de impostos para começar a fazer a série de transformações que a corte vai perceber necessária para a sua acomodação naquele lugar. Inclusive construção de teatros, de coisas culturais, né, que eles estavam acostumados a ter e que gostariam de ter. E vai ser bom por um lado, porque acaba que a gente vai começar a ter uma mudança cultural aqui também no Brasil, nesse sentido, um acesso, ainda que para poucos, desse tipo de cultura, né? Como o teatro, por exemplo, certo? De forma prática, assim que a corte chega no Rio de Janeiro, não tão imediato, né? Mas ao observar os problemas, o príncipe regente, uma das medidas que ele toma é a criação da intendência de polícia, que tinha entre várias obrigações, entre elas se preocupar com o embelezamento e melhoramento da cidade. E isso também incluía questões, por exemplo, de melhoras na questão do saneamento, certo? Então, algumas medidas foram tomadas. Abertura de novas ruas para fazer com que houvesse uma melhor circulação de pessoas, construção de novos chafarizes, né, para que as pessoas, na verdade, dar conta do aumento, né, do número de pessoas e da necessidade de acesso à água, né. Construção de cemitérios em áreas distantes, né, já vai se criando essa noção de afastar, né, os mortos das áreas mais próximas à cidade. E construção de mais valas, né, que aí vai ser lembra que é uma das maneiras de escoar água da chuva e também escoar dejetos, né? Então, maior construção de valas, tá certo? Então, vai aí demorar muito, obviamente, para as condições sanitárias serem o que a gente consideraria hoje dignas, né? Mas é interessante até a gente refletir sobre isso, né? A gente está falando de condições sanitárias no século XIX, mas até hoje, se você vai em grandes cidades, nas periferias de grandes cidades, você ainda vê vários desses problemas permanecendo, né? Como problemas de falta de esgotamento sanitário, né? Fossas, esse tipo de coisa, né? Não é algo ainda que é uma página virada na história sanitária do nosso país, tá certo? Pessoal, eu acho que era isso que eu tinha para dizer a vocês, lembrando daquela atenção que eu gostaria que vocês tivessem para essa questão de como a transferência da família real vai ser importante para o processo de independência do Brasil. Afinal, olha só, a gente deixa de ter a exclusividade do Pacto Colonial, podendo aí comercializar com outras nações, principalmente a Inglaterra, né? E outra coisa, a gente passa a ser a morada da família real. É como se a gente invertesse a situação, né? Deixasse de ser colônia e passasse a ser metrópole. Quase isso, porque a gente passa a abrigar a corte. Então, observe que essa série de transformações vão ser extremamente cruciais para esse processo de independência do Brasil, tá certo? Por hoje é só, espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos, boa investigação. Vamos fazer agora a atividade para fixar ainda melhor tudo que a gente conversou. Cheiro para vocês e até semana que vem.